E eu acho que assim a gente começa um diálogo de pautar o governo da cidade, né, para ele entender que ele tem que cumprir com as suas prerrogativas. Em último caso, né, fazer manifestações, né, e abrir ações, né, civil pública contra o secretário, mas não continuar de fazer o diálogo e a cobrança. Uma coisa é o instrumento jurídico, né? Outra coisa é o movimento social que está ali cobrando o tempo todo e dialogando. Eu acho que a gente não pode dar sossego para esses caras. E aí eu vi aqui que o Estatuto da Juventude, pessoal, pode ser uma arma legítima para nós enfrentar o governo do Bolso Lixo também, né? Porque a CEPIR, que era ministério, virou secretaria e agora vai virar departamento. Mas nós temos que ficar vigilantes e cobrar as políticas que estão implementadas e que são baseadas em lei, né? Também a cidade de São Paulo, eles acabaram também com o status de secretaria, mas tem a coordenadoria da igualdade racial, também a gente pode cobrar. Então nós temos que pensar essas questões aqui e aí abrir um diálogo com a Secretaria da Educação e pautar tudo aquilo que é prerrogativa dessa secretaria. Então, um pouco da contribuição que eu trouxe aqui para o debate, para nós pensarmos como materializar essas questões. Os instrumentos nós temos. Agora, como diz o Marighella, falta as pessoas com disposição para fazer a revolução. Um monte de gente fala que é revolucionário e o objetivo do revolucionário é fazer revolução. Não é para ficar dando discurso, né, e recebendo aplauso, é para agir. E se não agir, não adianta, ter formação não adianta nada, porque vai ser mais um lacaio, um pedante, né, uma pessoa que gosta de adulação, né, que gosta de plateia e na verdade não age, que o importante é a nossa ação, mas tem que ser uma ação pensada, organizada e que possa, né, resultar em mudanças e execução de políticas públicas. Ei, pra gente usando os dois microfones que tem, eu deixo o próximo aqui. Curioso a questão dos cursos profissionalizantes, que tem gratuitos. Eu estava falando com um amigo da minha região ali, Heliópolis, São João Clínico e tal. Eu não sabia que uma faculdade, essas bem conhecidas, só que particular, ela tinha um curso de mecânica, essas coisas. Eu pensei que era só administrativo, ciências humanas e tal. Eu fiquei curioso porque tem as chamadas escolas padrões para isso, que é Sistema S, que é Senai, que eu fiz na época, que era o dia inteiro, durante 2 anos. Eu sou da área, sou peão, sou da área da metalurgia. E eu fiquei bem curioso com isso de ter também nas escolas, nas faculdades particulares, né? Eu não tinha conhecimento, não sei se alguém tinha aqui. E porque tem, aí eu pensei na FATEC, quando ele falou pra mim, ele falou, não, é faculdade e tal. Eu falei, que coisa, né? Particular e tal, porque é considerado tanto FATEC quanto o Sistema S, o Senai, na área de mecânica, elétrica e tudo mais, os cursos gratuitos, que tem provas para entrar. FATEC não é muito fácil também, tão difícil quanto o USP às vezes. E tem isso, não sei se já há algum tempo o Sistema S está sendo minado nos cursos gratuitos. O curso que eu fiz em final dos anos 90 já não existe mais e tal, do jeito que eu tinha e tal. Mas enfim, conforme a gente estava falando, a gente vai seguir com o pessoal na mesa. E como eu vou seguir o protocolo recente, Helena Abramo. Bom, boa noite, obrigado pelo convite para vir conversar com vocês. Estou num momento meio saudosista de reencontrar velhos amigos, que eram jovenzinhos quando eu conheci. Continuando essa conversa que é
recente em termos de história, mas longa das nossas vidas, né? Sobre a questão da juventude e políticas públicas. E muito bacana estar fazendo isso aqui também com esse parceiro que é bem novo, né? Na nossa história, a Defensoria Pública, porque é nova na sua existência. Muito legal. Eu vou... a coisa que eu tinha preparado fui imprimir e não tinha tinta e saiu apagado, então eu estou recriando um pouco, mas o que eu quero falar não é nada muito complicado. Eu tentando continuar na conversa iniciada pela Ivana, né, e pelo Nando, né, essa discussão que políticas públicas para a juventude é relativamente recente, né, relativamente recente porque, mas o que eu acho mais interessante é a gente lembrar que ela foi constituída, a discussão sobre políticas públicas, ela veio depois da Constituinte. Então isso dá uma marca diferente para ela, porque, por um lado, o tema da juventude não participou daquele momento de formulação que o país discutiu e definiu em lei, essa nova cidadania que vigorou até agora, pelo menos, né? Isso, na verdade, trouxe uma desvantagem, por um lado, porque a juventude teve que lutar muito mais para conseguir entrar, se colocar na agenda, né? Porque ela veio depois. Então, para discutir, então, mas qual é a diferença do direito da criança e adolescente e do direito da juventude, né? Que diferença é essa? Tudo isso foi uma luta muito difícil para estabelecer. E todas as institucionalidades sendo criadas, as juventudes ficando de fora, né? A PEC, a emenda constitucional que o Nando mostrou, foi o fruto de uma luta de anos, né? O estatuto também, né? Foi muito tempo. Só recentemente o estatuto foi promulgado em 2015, né? 2013. Então é recente. Por outro lado, tem uma vantagem que quando se discutiu a questão dos direitos da juventude, das políticas públicas, o tema já se beneficiou das conquistas, inclusive conceituais, que já tinham sido feitas nas outras áreas. Então eu digo que a juventude, se vocês forem ler todos os marcos legais, como a gente chama, ou as políticas de juventude que foram concebidas a partir desse momento, elas já tentam, não que elas consigam responder, mas elas tentam pelo menos responder já a questão de ser uma política com cortes participativos, né, com estrutura participativa para sua definição. Elas também tentam buscar a ideia da intersetorialidade como princípio e buscar também a questão da contemplação da questão da diversidade e da superação das desigualdades. Estou dizendo isso tudo como proposições, não que as respostas tenham conseguido de fato ser efetivas nessas diretrizes, mas elas constituíram as diretrizes. Então, é isso, né? Eu acho que a política de juventude que a gente foi construindo no Brasil nesses últimos anos, ela teve essa busca de tentar responder à garantia de direitos, né? De buscar se fazer com esses marcos que são, digamos assim, essas diretrizes que são fruto do avanço que os movimentos sociais e que a nossa maturação política permitiu que constituísse aí esse período que está ameaçado agora, né? Essa é a questão, né? Que é uma questão que coloca uma questão muito complicada para a gente, porque eram assim, digamos, a gente ainda estava, a minha sensação, no começo da constituição desse arco de direitos, de um corpo de políticas tentando resolver algumas coisas ainda centrais, e a gente já está vivendo a ameaça e a possibilidade de regressão forte nesse campo, como todas as outras políticas sociais estão vivendo nesse momento, por todos os ataques, né? Não só a retirada de recursos, como a Ivana falou, com a PEC da morte, né? que corta, né? Que restringe os gastos para a área social, como o próprio desmonte das políticas
e dos organismos que executam essas políticas. Então, a grande pergunta sobre hoje é como é que nós podemos continuar, né, numa perspectiva de cobrança, né, de direitos, de avanço de direitos, mas e defender esses direitos que a gente chegou até aqui, sendo que a gente não tinha nem, né, a gente estava apenas começando a fazer avanços sociais realmente significativos, com muita coisa ainda para avançar. E é por isso que eu fiquei contente de poder vir conversar, porque eu acho que alguma coisa a gente vai ter que pensar como é que a gente faz esse enfrentamento daqui para frente. Bom, o pessoal que organizou o seminário me pediu para pensar principalmente o tema do trabalho, né? Porque educação não daria conta, como fez agora. Mas eu tinha preparado um pouquinho, não para me estender no tema da educação, mas só para lembrar que educação e trabalho, educação, de fato, o Ivana já falou, a gente tem mais conhecimento, mais informação e um volume maior de políticas da educação, porque por muito tempo, política para a juventude foi igual a política de educação, né? Esse era, digamos assim, o direito imediatamente reconhecível para jovens, né? Lugar de criança na escola, certo? E o direito do ator social que demandava políticas por muito tempo no nosso país foram os estudantes. Então, as lutas pela educação sempre foram fortes, sempre foram as bandeiras colocadas por atores juvenis. Então, a discussão sobre a educação ela tem mais corpo, consistência e maturidade no país. E muitas políticas foram desenvolvidas nos últimos anos. A gente teve avanços significativos, apesar de estar muito longe de responder a todas as necessidades da juventude relativa à educação. Mas, inegavelmente, tivemos avanços, não só em termos dos marcos legais, como da execução de políticas, né? A gente, só para nomear, a universalização, entre aspas, do acesso à educação fundamental, né? A gente, nesta geração de jovens, daqueles que são jovens atualmente e que viveram os últimos anos como crianças, né, viveram a sua trajetória escolar, a gente tem praticamente zerado o analfabetismo, praticamente zero o número de crianças que jamais entrou numa escola, né? Não é que não exista, mas é muito pequeno. Então a gente teve alguns avanços. A gente teve sim uma elevação do nível de escolaridade alcançada, né? A gente teve do ponto de vista dos direitos garantidos, quer dizer, a inclusão do ensino médio como parte do ensino fundamental e da criação do Fundeb, de fundos para conquistar. A gente teve, como resultado disso, a gente até 2010, menos de 50% dos jovens chegavam a concluir o ensino médio. Hoje a gente passou para 80%. Então, a gente teve avanços, digamos assim, acelerados. O que não quer dizer, inclusive, as desigualdades internas tinham começado a cair, né? Inclusive a desigualdade entre jovens brancos e negros, inclusive em relação ao acesso ao ensino superior. O que não quer dizer que não fossem imensas os buracos e a necessidade de avançar muito mais. Mas nós tivemos grandes avanços. E eu acho que um dos maiores, embora o acesso à universidade pública ainda fosse pequeno, ainda seja pequeno, né? A gente percebeu, assim, né? Eu sou socióloga, esqueci de me apresentar, desculpa. Eu sou socióloga e trabalho com pesquisa de juventude há muito tempo, quantitativas e qualitativas. E sou funcionária pública também, né? Já trabalhei em mais de um órgão, governo federal, municipal, legislativo, executivo. Sempre na busca de formulação de políticas públicas para jovens. Mas nas pesquisas qualitativas que eu fiz ultimamente, o que é muito bacana de perceber é que essa geração de jovens não só teve de fato
uma vida escolar mais inegavelmente melhor do que as gerações anteriores, no sentido de que muito mais jovens passaram pela escola, chegaram a nível de escolaridade mais alto, mas é muito perceptível a ideia de que é possível estudar, e os jovens fazendo projetos, planos, não só sonhos, não só desejo, mas projetos de estudo, muito embora com grandes e imensas dificuldades de fazer esses projetos se realizarem efetivamente e chegar, não só a entrar numa universidade, mas concluir e poder usar esse ensinamento, essa qualificação adquirida na sua vida produtiva. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque colocou, já que o tema é perspectiva, inegavelmente abriu uma perspectiva para essa geração de jovens da importância e da ideia da educação como direito, que talvez nenhuma outra geração tenha tido, né? E de defesa da escola pública, né? Que eu acho que é uma coisa importante, porque mesmo com todos os problemas de qualidade da escola pública que a gente sabe que existem, o próprio fato dos jovens terem ocupado as escolas públicas em anos recentes, não só nesta cidade como em outras do Brasil, mostra que há a demanda de que aquela escola e a sensação de pertencimento, essa é a escola que eu tenho, é essa escola que eu quero que melhore. Acho que são indicadores de como esta geração de jovens incorporou a ideia do direito à educação na sua perspectiva. Bom, em relação ao trabalho, a questão é mais complicada, mais complexa. Por quê? Porque, na verdade, o tema do trabalho ele é mais difícil de você precisar. Quando a gente começou essa discussão sobre políticas públicas de direitos dos jovens, a grande polêmica era: a gente está reivindicando o direito ao trabalho ou o direito ao não trabalho? Porque, na verdade, a nossa tradição de luta, de defesa, era, como a Ivana falou, a de luta contra o trabalho infantil. Luta justíssima, fundamental e necessária, e luta não só nossa, mas dos trabalhadores desde o início do capitalismo, né? Da industrialização. Luta fundamental, que ainda precisa ser mantida, né? No entanto, quando a gente ia falar de jovem, a questão se colocava. A primeira reação era estender a mesma bandeira. Bom, o jovem deve ficar fora do mundo do trabalho, podendo se dedicar integralmente ao estudo, porque o trabalho atrapalha o estudo. Essa é uma perspectiva lógica, digamos assim. Mas, na verdade, muitas vezes não correspondia à vida real dos jovens, porque a gente, quando fala de juventude, a gente está falando do quê, né? O Estatuto diz que juventude vai dos 15 aos 29 anos. Bom, mas a ideia sociológica de juventude é justamente que é esse momento em que se faz essa longa, porque não é breve, transição do mundo, né, da preparação para o mundo produtivo, digamos assim, né? A passagem da família de origem para a família que a própria pessoa constitui, é a saída da casa dos pais, é o início da vida produtiva, a possibilidade de ter filhos, né? Casar, namorar, casar, ter filho, ter uma vida cidadã plena, né? Com direito, exercício pleno da cidadania, dos direitos, da participação social, como o Nando lembrou aqui, né? Poder participar politicamente, inclusive. Quer dizer, são longos processos, cada uma dessas dimensões tem um momento em que você ganha a maturidade e com a necessidade de preparações cada vez mais profundas, isso se alonga. Mas o fato é que em algum momento o jovem começa a trabalhar, né? Então, qual é esse momento? Qual é o momento que é adequado? Qual é o momento em que ele, ao começar a trabalhar, não prejudica a sua formação escolar? Tudo isso foi tema de muito debate, mas complicou a discussão sobre o direito ao trabalho para os jovens, porque muita polêmica, inclusive, né? O pessoal do período estudantil dizia: não, o direito é o direito ao não trabalho, queremos, na verdade, bolsa para ficar todo mundo estudando. Mas nem sempre a demanda dos próprios jovens, e principalmente dos jovens das classes trabalhadoras, era essa. Era muitas vezes a demanda a um trabalho, porque o trabalho permitia participar de outras esferas da vida. Não só a educação, mas
circular pela cidade, ter dinheiro para andar de ônibus, de metrô, de trem, lazer e cultura, fazer os próprios corres, né? Então, eu digo que o tema do trabalho sempre foi muito mais complexo, a começar da própria definição do que é o direito ao trabalho jovem. Já acabou meu tempo, né? Eu não queria me estender 2 minutos. Porque essa é uma discussão que me apaixona, porque ela tem uma história muito longa, muito cheia de debate e disputa, que é o que faz mover, né, as ideias. Mas, ao final, a gente acabou processando uma discussão que, então, tratava-se, claro, discutir o direito ao trabalho, sim, mas que isso incluía discutir como, né? Que trabalho, que tipo de trabalho. O Brasil estava fazendo uma discussão muito estimulada pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, sobre o trabalho decente, quer dizer, né? E a gente processou uma discussão sobre o que seria o trabalho decente para a juventude, então, né? Então, foi um longo processo, uma discussão muito rica. Nós chegamos a formular um Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, porque a ideia era essa. Trabalho, sim, o jovem tem direito ao trabalho, porque o desemprego juvenil é uma das coisas mais terríveis para os jovens, mas não é qualquer inserção no mundo do trabalho que a gente quer. Então, que trabalho, com que direitos, com que condições, né, com que jornada, em que situações da vida e tudo mais. Fizemos um longo processo de discussão, o plano chegou a ser redigido de forma tripartite, o que o Ministério do Trabalho sempre fazia, era empregadores, trabalhadores e governo. Em 2015 nós estávamos terminando a redação e com o processo todo de transformação de política no Brasil ele não pôde ser assinado. Mas existe um marco que ainda não é instituído, mas todo elaborado, que é essa ideia do que poderiam ser, então, os direitos. Bom, então isso ainda para dar conta de alguns avanços, né, que a gente foi produzindo nesse período para a definição dos direitos, que ainda não estavam garantidos, né, nenhum deles, mas que a gente estava pelo menos tendo avanço nos marcos referenciais. Mas a questão que eu queria deixar como questão agora para o debate é essa. Nós estamos num momento de ameaça dos direitos trabalhistas, então não se fala. Foram os primeiros a serem atacados e alguns já destruídos. E não só os direitos do trabalho são ameaçados, como os mecanismos de defesa, né? Os sindicatos estão na mira, né? Serão cerceados, serão perseguidos. O próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já se falou em fechamento do próprio Ministério do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, já também houve estudos dizendo que a Justiça do Trabalho é inútil, que ela poderia ser extinta. Então, essa é uma questão que acho que a gente não será fácil, Nando, de fazer o enfrentamento. A gente precisa pensar muito como fazer para pensar em como garantir direitos que sequer estavam garantidos, como a gente pode defender direitos que estão sendo ameaçados, alguns já foram cortados, né, já foram aprovados pelo Congresso Nacional, e onde os mecanismos, os instrumentos de defesa também estão sob ameaça, né? E eu queria agregar mais uma coisa, porque eu sei que vocês, não sei se todos aqui participam por fórum, de grupos ou de coletivos ligados ao fórum. Eu também, é uma outra coisa que eu tenho reparado, poucos grupos e coletivos juvenis tomam o tema do trabalho como tema das suas bandeiras de luta, das suas proposições de atuação. E talvez porque a gente tanto puxa para a questão da educação e da cultura, talvez uma das coisas importantes a serem feitas daqui para frente é estimular mais essa discussão, para que o tema do trabalho para jovens não fique restrito ao plano das suas vidas individuais. É uma questão que eu preciso resolver comigo mesmo, ver se eu estudo o suficiente para ter um bom diploma, para conseguir um bom emprego, ou porque se eu vou me virar sendo um empresário, um empreendedor social e vou achar a minha solução. Para a gente poder também conversar com os jovens de que o tema do trabalho também
envolve direitos que têm que ser defendidos de forma coletiva. E como é que a nossa juventude, os nossos jovens podem transformar isso também num tema de uma bandeira de luta e numa definição de direitos a serem defendidos junto com os nossos amigos defensores, que agora estaremos todos nos mesmos campos de batalha. Era isso que eu queria colocar como questão para os debates. Obrigada. Obrigado, professora Helena Abramo. Professores do Nando, nosso próximo amigo aqui, ele sabe debalde de uma questão que eu vou citar. Debalde é uma questão filosofia para quem é mais espiritualizado. Debalde, nosso próximo amigo, Debalde sabe da questão da Lei 10.639, ensino nas escolas, que não é implementada há anos, da história indígena, da afro-brasileira, mas africana e afro-brasileira. Tem enfim, que não é implementada, e isso perpassa a questão do ensino, que ajuda as barreiras, como Nanda e a professora Helena estava falando, as barreiras para o jovem periférico, jovem preto, jovem, a jovem ou jovem, e o povo, de forma geral, a ter uma autoconsciência histórica, entender, saber os caminhos e tal. E se a dificuldade é implementar no sentido dos profissionais, aí tem as cotas para afrodescendentes também, que não é implementada nunca, que ajudaria e tal, daria a transição poderia ser mais fácil, já que a desculpa é o ensino, que seria a dificuldade do ensino da história africana e indígena. Tivemos quarta-feira o Davi Carai Popigua aqui falando da questão indígena, o representante Chavante, e seguimos. Fórum de Hip Hop MSP, rapper pirata. Boa noite, né? Eu não ligo muito com essas fitas, mas eu vou fazer só pra tirar um sarro. Eu sou formado em jornalismo. Eu sou um cara que estudou especialização na área da serviço social. Só não entreguei a monografia porque mandaram mandar um e-mail. Aí eu falei, não vou fazer o bagulho, mas só que eu não estava lá pelo título, né? Eu estava mais pela informação. E também, o mais importante, sou educador social. E o mais importante de tudo, eu sou um rapper. E aí, o rap, ou hip hop, é a máquina da juventude do mundo, faz uma cota. Como a Helena Abramo é uma das pessoas que, quando a gente começou lá atrás, ela falou, jovenzinhos, pá, é que a gente lá atrás começou a entender algumas coisas, ela deu uns toques e a gente foi atrás. Mas por que eu estou falando que o hip hop é a máquina da juventude? Porque juventude, ela não... Nós temos um estatuto, mas ela não existe humanamente. E aí, a partir da leitura da Helena Abramo, a juventude é o processo de você sair da sua família e ir para a sociedade e construir famílias. Mantemos assim, certo? Não, é pra gente facilitar as ideias, porque é muita fita, parça. E nós vamos falar de nós para nós. Porque a juventude, ela, pelas coisas, tipo assim, quando você tá... Nós somos oriundos da adolescência, nós temos 6 anos da vida pra gente pra adolescência. Que vomita uma pá de fita, mano, tem um monte de coisa. Aí você fala, parça. E aí depois você chega dos 20 anos, até os 30, você tá tentando se encontrar no mundo. Em 2012, nós tivemos 2002, quer dizer, tivemos um presidente, a primeira vez que no país você tem os progressistas no poder. E aí criou a possibilidade de estudar. Possibilidade de ter casa, mas é tudo muito recente. Estatuto da Juventude são 3 anos. O que é 3 anos? Sendo que nós temos que trabalhar. E aí, o nosso problema do trabalho é que trabalhar... eu só vou provocar, eu considero um monte de coisa, mas eu preciso provocar porque são as questões das razões. A escola fabrica pessoas para ser explorada por outras pessoas, que nós chamamos de capital.
O termo juventude, se a gente for estudar ele, nós sabemos que pobre não nasceu para ser jovem. Porque a estrutura da juventude não é para nós. Nós nascemos para ser trabalhadores, para cumprir as coisas das fábricas. É muito louco, mas é isso. Se você ler o 5º artigo da Constituição, tá lá que tudo que é o 5º artigo está falando, você tem direito à saúde, etc, 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 para você continuar vivo, para você trabalhar para a fábrica. E o Estado tem que bancar, porque o capital brasileiro fala assim, não, eu não vou bancar no trabalhador. Eu não banco o trabalhador. O Estado banca. E o Estado faz essa partezinha. Então tem lazer, cultura. E aí...